Bom, pessoal, aqueles que acompanham o canal há mais tempo já conhecem algumas frases que eu falo e falo de há muito tempo atrás, tá? Talvez a mais famosa e pertinente, que obviamente não é minha, é que a geometria corta. O aço e o tratamento térmico apenas determinam por quanto tempo. E essa frase icônica, gente, foi cunhada por um metalurgista alemão que também é cuteleiro, Roman Lanz, tá? E há muito tempo atrás, ainda na época que eu li essa frase a primeira vez, foi no fórum Hype Free Blades, né? Que era um fórum extremamente técnico, tá? Muitos usuários com muito conhecimento, como o próprio Roman Lanz, o cuteleiro que criou e hospedava o site, Cliff Stamp, entre outros, tá? Então essa frase, além de icônica, gente, é extremamente verdadeira. Assim como uma outra frase, e essa é minha mesmo, que é o seguinte: se você gostou de uma lâmina, não importa qual o aço, compre, porque a estética e a geometria são mais importantes na sua decisão de usar a lâmina do que o aço, tá? Então, às vezes tem aquele canivete que você achou muito massa, que você quer ter, mas aí, a hora que você olha o aço, 420 HC, 420, aí você fala, ah, não, o aço não é o melhor aço. Bobagem, gente. Não é o tipo de aço que vai determinar se você vai usar a lâmina ou não. Você pode ter o melhor aço do mundo. Se você não gostar da lâmina, se a lâmina não te atrair, você simplesmente não vai usar, você vai trocá-la por uma que te atraia mais, apesar do aço dela ser melhor em retenção de fio, em resistência à fratura, uma série de coisas. Então, jamais deixe que o aço usado na lâmina te impeça de adquirir aquela lâmina, porque você vai usar muito mais uma lâmina com um aço inferior, entre aspas, do que uma lâmina com um aço da moda, bam, 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 mas que não te atrai, que você não acha a lâmina interessante, você não vai usar essa lâmina, tá? Existe uma correlação, gente, entre geometria e habilidade de corte. Sendo que geometria é outra frase que eu falo há muito tempo, geometria é mais importante que o aço e que o próprio tratamento térmico. E para coroar essa frase minha que eu uso há décadas, recentemente eu postei um vídeo onde o Dr. Larry Thomas, metalurgista, cuteleiro mais ou menos, mas filho de um dos maiores cuteleiros americanos, fala com todas as letras, para não ter dúvida, para ninguém falar, ah, mas e se, ah, se. A geometria é mais importante que o aço. E eu vou deixar ao final desse vídeo, na descrição do vídeo, um link para onde está esse vídeo que eu indico, que é ele fazendo uma entrevista para o pessoal da Buck, que ele acha que desenhou. Não, ele não desenhou. O pessoal da Buck está usando um Magna Cut num modelo Buck e ele foi falar a respeito. Quer dizer, coisas. Desculpe. Coisas que eu falo há décadas, gente, ou já são referenciadas por gente que entende, ou foram referenciadas por gente que entende recentemente. E a geometria, gente, é uma coisa interessante, porque as pessoas a princípio acham, ah não, se eu tiver geometria X, eu vou ter boa habilidade de corte. Não é tão simples assim não, gente. Tem algumas nuances, tá?
eu vou dar para os amigos uma tabela do que eu considero habilidade de corte. É uma tabela elaborada por mim que vale para as minhas lâminas e para os meus usos. Mas talvez sirva como indicativo geral para os amigos determinarem se uma lâmina tem ou não boa habilidade de corte, tá? Mas volto a frisar, essa é uma tabela que vocês nunca viram em lugar nenhum, é uma tabela que eu desenvolvi para mim, a partir das minhas lâminas, meus usos e costumes com estas lâminas, cortando coisas que eu corto no meu dia a dia, tá? As mais variadas possíveis. E outra coisa que fique clara, gente, não existe uma lâmina que faça tudo bem. Ela pode ir muito bem na maioria das coisas, mas numa ou outra situação ou num ou outro material, ela vai ter menor habilidade de corte que uma outra lâmina qualquer, tá? De novo, generalizando, vamos deixar essas coisas sempre claras, como eu sempre procuro fazer. Eu procuro ser o mais claro possível. De maneira geral, a geometria que se mostra mais apta a efetuar bem cortes na maioria das situações é a full flat, tá? Então vamos lá primeiro a essa, vamos dizer, tabela, tá? Que pode servir de indicativo geral para os amigos de uma lâmina com boa habilidade de corte ou não, tá? Então, baseado nas minhas lâminas, nas minhas experiências, eu cunhei a seguinte tabela. Quando o paquímetro travado a 1 milímetro, que é isso aqui, paquímetro a 1 milímetro, ele entra entre 1 e 2 milímetros na lâmina, tá? Quando ele entra só isso aqui na lâmina, essa lâmina tem uma habilidade de corte ruim, gente, tá? Não importa a espessura máxima, mas aqui um detalhe. É lógico, quando o paquímetro travado a 1 milímetro entra 1 ou 2 milímetros na lâmina, ela vai ter uma habilidade de corte ruim. Porém, se essa lâmina tiver 3 milímetros de espessura máxima na espinha, comparando contra outra, que o paquímetro também entra 1 ou 2 milímetros, mas ela tem 1,2 milímetro só de espessura máxima na espinha, e é aquele full flat que eu chamo tronco de cônico, que não é o full flat verdadeiro, porque o verdadeiro termina lá no ápice da lâmina. Essa que eu chamo de full flat, tronco de cone ou tronco de pirâmide, é lógico que essa lâmina com 1,2, 1,3 milímetros de espessura máxima vai ter maior habilidade de corte que uma outra lâmina com 3 milímetros de espessura máxima, onde o paquímetro também só entra 1 ou 2 milímetros quando travado a 1 milímetro, gente. Essas nuances têm que ficar claras, porque não é porque o paquímetro entra 1 ou 2 milímetros em toda e qualquer lâmina que todas elas vão ter habilidade de corte ruim. Quanto mais fina for essa lâmina, em espessura máxima na espinha, menos ruim vai ser a habilidade de corte. Apesar de que o paquímetro entrando 1 ou 2 milímetros só, a habilidade de corte é ruim, gente. Muitas vezes, se você comparar essa lâmina de 1,2 milímetros contra uma lâmina de 3, mas que o paquímetro entra lá 6 milímetros, essa de 3 vai ter maior habilidade de corte do que essa de 1,2, 1,3 milímetros de espessura máxima na espinha, onde o paquímetro só entra 1, 2 milímetros, tá? Essas são aquilo que eu falei, são as nuances, são os detalhezinhos que não são os mais importantes, mas que vão fazer diferença. Então, de 1 a 2 milímetros, habilidade de corte ruim. De 2 a 4,
habilidade de corte relativa, gente. Ela é mais ou menos. Lógico, quanto mais se aproximar do 4, mais melhora essa habilidade de corte. Habilidade de corte entre 5 e 7 milímetros é uma boa habilidade de corte. É uma lâmina que normalmente vai te satisfazer, tá? Uma habilidade de corte entre 7 e 10 é muito boa. Perdão, habilidade de corte não. Quando o paquímetro entra entre 7 e 10 milímetros, quando travado a 1 milímetro na lâmina, a habilidade de corte é muito boa, gente. É aquela lâmina que desce nos alimentos. E quando o paquímetro travado a 1 milímetro entra mais do que 10 milímetros na lâmina, é uma habilidade de corte excepcional, tá? Mas, de novo, gente, tem aquelas que eu chamo nuances, aqueles detalhezinhos que fazem a diferença. Vocês querem ver um exemplo? Todo mundo sabe que eu gosto muito da linha de canivetes Buck Vantage. Seja em que aço for. 13C26, 420 HC ou o S30V, tá? Eu gosto da geometria. Aí você fala assim, Cabral, quanto que o paquímetro entra nessas lâminas? Vocês vão ver aqui, ó. 10 milímetros. 10 milímetros. 11 milímetros, tá? O Vantage Pro em S30V é o que tem a melhor geometria hollow, tá? Porém, gente, vocês podem pensar, todos os três cortam igual, não é isso? Na verdade, não, porque elas só parecem a mesma geometria, mas em verdade não são. Esse daqui, ele foi afinado, a espessura geral dele, e a parte que era a flat dele, ele é um high hollow com um flat em cima, ela foi afinada, tá? Fazendo um convexo invertido. Olhem a diferença dessas duas lâminas. Se eu colocar lado a lado uma com a outra, talvez vocês consigam perceber a diferença na espessura máxima delas, olhando aí. Então, essa lâmina aqui, disparado, tem maior habilidade de corte dessa. Por quê? Apesar do paquímetro entrar a mesma coisa, hora que passa do ponto da espessura máxima, que é bem próximo aqui do ombro do high hollow, essa daqui afila e afila bem em direção à espinha, enquanto essa aqui mantém a espessura integral, que é quase 3 centímetros. E outra coisa, por que o hollow não é, para a maioria das situações, a geometria melhor em habilidade de corte? Por esse motivo aqui, ó. Entrou 10 milímetros, certo? Agora vamos bem devagar subindo na lâmina. Vocês veem que a espessura vai aumentando lentamente, mas a hora que chega aqui no que seria o ombro do hollow, ela sobe de uma vez para, no caso desse canivete aqui, a espessura máxima, que é cerca de 2,1 milímetro, tá? Então a espessura máxima desse canivete, que é nessa região aqui, ó, nessa região tem 2,1 milímetro. A espinha dele tem bem menos do que isso, tá? A espinha dele tem 1 milímetro. 1 milímetro, tá? Então, quer dizer, esse canivete tem uma boa habilidade de corte. Porém, mesmo esse canivete, eu vou mostrar depois, vamos mostrar primeiro o de cá. Paquímetro a 1 milímetro, entra 10. E aí, se você for entrando, ó, ela vai subindo, se aproximando de 2,
aqui ela está com 2 milímetros, e se eu começar a subir mais esses 4 milímetros aqui, ela chega na espessura máxima dela, que é 3,1 milímetros. Tá? Então, em 4 milímetros, ela aumenta 1 milímetro e pouco, abruptamente. É isso que faz, por exemplo, uma lâmina hollow como essa, e bem, na maioria das coisas que tem menos de 2 centímetros de diâmetro, tá? Ou menos de 2 centímetros de espessura. Com mais de 2 centímetros, vai chegar um ponto em que esse ombro aqui do high hollow, ele vai trancar no alimento. Isso é muito perceptível em cebola. Se for fatiar fininha a cebola a partir de uma das bordas, sem problema, fazem, que é uma maravilha. Às vezes até um machado faz isso bem, gente, se estiver bem afiado. Mas se você for partir uma cebola grande ao meio, a hora que a cebola chegar nessa região aqui, próximo ao ombro, não precisa nem chegar no ombro em si, mas próximo a ele, ela dá uma trancada. Por quê? Porque a espessura do hollow, que vinha muito fininha, de repente ela faz isso. Ela abre de uma vez e aí tranca no alimento. É por isso que o hollow é muito bom em habilidade de corte, é muito bom em facilitar a fiação, porque durante um tempo absurdo você não vai precisar fazer desbaste e alívio, mas a hora que você for cortar alimentos ou outras substâncias ou materiais com mais de, no caso dessa lâmina, com mais de 2 centímetros de diâmetro ou de espessura, o desempenho cai. Por quê? Por causa do ombro do hollow, tá? Já não é o caso dessa lâmina aqui, que originalmente não era full flat, mas foi transformada em full flat, porque eu gosto muito do design dela e eu queria tirar o máximo dela. Então, o paquímetro travado a 1 milímetro, entra só 6 nela, tá? Aí você fala assim, então ela tem menor habilidade de corte que essas outras lâminas. Até 2 centímetros, sim, mas vocês querem ver uma coisa? Quando o paquímetro começa a subir na lâmina, a espessura dela vai aumentando gradualmente, tá? De forma uniforme, até chegar na espessura máxima dela, que é 3,2 milímetros. Então, isso faz com que, por exemplo, para cortar uma cebola, essa lâmina full flat, que mesmo inicialmente o paquímetro travado a 1 milímetro, entrando só 6 milímetros nela, ela corta ao meio melhor uma cebola do que qualquer uma dessas 3 lâminas hollow, que o paquímetro travado a 1 milímetro entra 10 ou 11 milímetros nela, gente. É por isso que eu considero uma das melhores geometrias para uso geral, tá? É lógico, se a pessoa tiver um uso muito específico, pode ser que essas lâminas se saiam muito melhor. Mas na maioria dos materiais de uso geral, o full flat, mesmo o paquímetro não entrando tanto na lâmina quando está travada a 1 milímetro, tem uma habilidade de corte melhor, tá? Exatamente por isso, porque a espessura vai aumentando gradualmente, de forma homogênea, até a espessura máxima da lâmina. Enquanto aqui ela vai bem fininha e de repente chega lá perto do ombro, ela abre de uma vez. Isso tranca a lâmina em muitas substâncias, muitos materiais, tá? Isso ficou claro, esse detalhe? Pois muito bem. Cabral, e a famosa briga, quem corta melhor? A geometria full flat ou a geometria full convex? Gente, essa é uma dúvida que nem sequer deveria existir. Porque é o seguinte, depende do que você parte. Se você tiver uma lâmina full convex, se você transformar essa lâmina em full flat, o full flat transformado vai ter maior habilidade de corte que ela.
Porém, se você pegar essa lâmina que você transformou de full convex para full flat e transformá-la novamente em full convex, agora esse full convex vai ter maior habilidade de corte. Por um motivo muito simples, gente. Você retirou material da lâmina. Material que tende a engrimpar a lâmina quando está cortando. Então, essa dúvida não existe. Você tem que ver o que satisfaz melhor os cortes que você faz. Uma full flat ou uma full convex. A que tiver mais habilidade de corte é aquela de qual princípio você partiu. Se você partiu de uma convex e transformou em full flat, a full flat tem maior habilidade de corte. Porém, se você pegar essa mesma full flat e torná-la convexa novamente, para fazer isso você tem que retirar material, agora essa convexa vai ter maior habilidade de corte. Aí o sujeito que quer criar confusão vira e fala assim, mas e se eu pegar duas barrinhas de aço iguais, com a mesma espessura máxima, e fizer full flat de uma e full convex da outra? De novo, gente, vai depender como é o full convex que você fez e como é o full flat que você fez. Se você fez um full flat, que é um tronco de cone ou um tronco de pirâmide, e fez um full convex, cujo convexo na região do fio é mais fino, e a região da espinha também é mais fino, essa convexa vai cortar melhor do que aquela full flat. Porém, se a full flat for uma full flat verdadeira, afilando desde a espinha até o fio, muito provavelmente a full flat vai ter maior habilidade de corte, tá, gente? Então, tudo depende de onde você parte e qual o resultado final que você obtém, tá? Então, era isso que eu queria falar sobre habilidade de corte, tá? É um princípio relativamente simples de entender. É mais simples ainda de entender quando você está cortando com essa lâmina. Ao cortar, você percebe se ela tem habilidade de corte melhor ou pior do que uma outra lâmina sua. Basta cortar a mesma coisa com ambas as lâminas e você vai ver, na maioria dos casos, qual que corta melhor aquele material, porque não necessariamente ela corta melhor tudo, tá? Isso que fique claro. E é lógico, eu não vou falar de geometrias variáveis, gente, porque é uma coisa que você vê uma vez na vida, outra na morte, e basicamente elas são mais comuns na cutelaria japonesa, onde você às vezes tem um início flat, um meio hollow e um final convexo. E esse final convexo pode ser convexo invertido, ou seja, fazendo meio que uma apple seed, ou pode ser o convexo tradicional. Então, tudo... Eu não vou falar dessas geometrias, gente, porque a gente vai encontrar uma lâmina dentre as milhares produzidas, milhões produzidas todo ano, uma a cada 1.000, uma a cada 10.000 lâminas com essas geometrias. Então, não é uma coisa que vai valer a pena a gente falar sobre. E por quê? A gente só aumenta variáveis naquela complexidade que eu te falei, depende de onde você parte, tá? Então, eu acho que é mais mesmo para a gente reafirmar a máxima que o Roman Landes determinou há décadas e décadas atrás: geometria corta. O aço e o tratamento térmico apenas vão determinar por quanto tempo. Segundo, reafirmar uma coisa que eu também falo há décadas e que acho que foi esse ano ainda, no máximo final do ano passado, eu não me lembro a data do vídeo, do Dr. Larry Thomas, ele confirma o que eu falo há décadas. Geometria é mais importante que o aço. E a outra frase que você tem que ter em mente: não pense no aço na hora de escolher sua lâmina, a não ser que você tenha duas lâminas exatamente iguais. Vamos dizer que essas duas lâminas são exatamente iguais, uma em 13C26, uma em S30V. Eu quero comprar uma lâmina, só posso comprar uma. Aqui faz sentido você escolher o aço, por quê?
Tudo mais é a mesma coisa. A geometria geral é a mesma coisa. A habilidade de corte é basicamente a mesma coisa, tá? Então, quem vai fazer a diferença nesse caso e em outros semelhantes, que vocês têm duas lâminas exatamente iguais, mudando somente o aço, é o aço. Nesse caso aqui, você pode e deve escolher pelo aço. Ou é o aço mais barato, que torna a lâmina geral mais barata, ou é o aço que tem as características que te servem melhor para a maioria das tarefas que você vai fazer: inoxibilidade, resistência à abrasão, resistência à fratura, retenção de fio, tá? Você vai escolher, por exemplo, Cabral, eu quero um aço que tenha melhor retenção de fio. Vou escolher o S30V. Mas e se, que é o caso dessa lâmina aqui, ela trabalhar com um microfio de 10 graus de cada lado, enquanto essa trabalha com 15 e essa trabalha com 15? Você meio que começa a equalizar essa retenção de fio, tá? Não chega a dar diferença para o 13C26 empatar com S30V, mas diminui muito a diferença de retenção de fio. Por quê? Essa aqui está partindo de um que é 15 graus de microfio e a de lá está partindo de uma que é 10. Então, você precisa desgastar muito mais o aço dessa daqui, apesar dele ser mais suscetível à abrasão do que o S30V, mas você precisa desgastar muito mais esse aqui para ele chegar numa espessura ali na borda que seja semelhante a essa. De cara, essa daqui já tem vantagem. Isso é um detalhe ainda mais refinado, que requer ainda mais teste individual. E aí entra uma outra máxima que eu sempre disse, gente. Se você pode, se você tem condição sem te apertar, compre o maior número possível de lâminas que você puder. Por um simples detalhe, gente. Você só vai saber na prática se aquela lâmina, ou a lâmina X ou Y, vai bem nas tarefas que você quer dar a ela, quando você usar. Às vezes, nem você tendo esses dados indicativos de habilidade de corte, porque veja bem, o tanto que o paquímetro entra a 1 milímetro é apenas um indicativo da habilidade de corte, tá? Você pode ter uma variação. Travado a 1 milímetro entrou 11, mas travado a meio milímetro, ele só entra 2 milímetros. Enquanto a de cá, travada a 1 milímetro, entrou 6, mas digamos que fosse possível ela travada a meio milímetro entrasse 3. Então, para cortar inicialmente, essa daqui é melhor. Tem essas nuances. Esses detalhes, gente, você só vai saber com a lâmina em mãos, cortando com ela. Não tem outro jeito. E é por isso que eu falo, se você puder, adquira o maior número de lâminas que você puder. Porém, saiba que quanto mais lâminas você tiver, essa é uma verdade que é mais ou menos universal. Por quê, gente? Porque a maioria das pessoas gosta de coisas que fazem bem a sua função. Ferramentas que fazem bem a sua função. Quanto mais lâmina você tiver, menos lâmina você vai usar. Por quê? Porque você, na prática, vai saber qual lâmina faz melhor os cortes. E a tendência é que você use cada vez mais essa lâmina do que as outras tantas, tá? E você só vai saber isso usando. É lógico, você não tem condição, procure ver reviews de lâminas de pessoas que pensam mais ou menos como você. Pessoas que valorizam, por exemplo, a habilidade de corte. Você vai ver, na opinião de vários usuários, não de um só, qual lâmina tem melhor habilidade de corte. Essa ou essa, para a maioria das coisas, tá? Vamos sempre colocar a maioria das coisas. Baseado nesses reviews, se você tem, não está com muita condição de comprar muita lâmina, você pode escolher uma que provavelmente vai te atender, tá? Então,
Não simplesmente veja o review de fulano ou ciclano porque você gosta dele ou acha ele gente boa. Ele ser gente boa, gente, infelizmente, não quer dizer que ele entenda de lâmina, que ele entenda de aço e o pior, que ele efetue cortes na vida real com essa lâmina. Então a opinião dele e nada é a mesma coisa. Você vai comprar uma lâmina que ele fala que é excepcional, quando você vai usar, você fala assim, poxa vida, mas que porcaria de lâmina. E fulano falou que era muito boa, que era... Gente, não caia nessa conversa fiada. Você tem que ver aqueles youtubers, no caso o YouTube, antigamente a gente tinha mais, era review em fórum, né, isso lá há muito tempo atrás, mas procure ver reviews de pessoas mais ou menos alinhadas com o seu pensamento, ou pessoas que usam lâminas, desculpe, mais ou menos como você usa, nos materiais que você usa, porque o review dessa pessoa, então, vai se aproximar mais da sua realidade, ou seja, a tendência é que você corra menos risco de se decepcionar quando ele falar essa ou aquela lâmina tem boa habilidade de corte para cortar isso, isso e aquilo. Se ele pensa mais ou menos como você, usa lâmina mais ou menos como você, a tendência é que você não se decepcione, tá? Então, essa é apenas uma dica. E, se possível, se baseie em mais de um review, tá? De mais de uma pessoa que pensa pelo menos assemelhado a você. Quando eu digo pensa, é filosofia de uso e uso real prático, gente. Não adianta a pessoa ficar cortando papelzinho, rapando madeira aqui e ali. Você sabe que a pessoa não usa lâmina para valer. Você sabe que a pessoa está usando lâmina para fazer o vídeo. Na prática, ela quase não usa lâmina. A opinião dela não importa, gente. Por quê? Porque não vai bater com a sua necessidade real de corte se você realmente usar lâmina. Se você usar a lâmina igual ele, ou seja, quase não usar, aí tudo bem, aí não faz diferença. A maioria das pessoas fazem review, nossa, mas essa lâmina é muito bonita, ela é muito chique. Gente, beleza, tudo bem. Mas a minha filosofia é, ferramenta tem que fazer bem a função a que ela se dedica a fazer. Se ela é bonita ou não, estou nem aí. Eu quero que ela, no caso de lâmina, que ela corte bem o que eu preciso que ela corte. Ela fez isso, está valendo para mim. Se é bonito ou não, isso é acréscimo. Isso é um detalhe que não deveria sequer ser mencionado, porque não é a função básica da lâmina. A função básica da lâmina não é ser bonita. A função básica da lâmina é cortar bem aquilo que você precisa que ela corte. E aí você tem várias lâminas que poderão fazer aquilo, tá? Então esse vídeo é mais isso, gente. É mais para dar um choque de realidade para os amigos não se decepcionarem quando decidirem comprar uma lâmina baseado em reviews, baseado em estética, baseado em gostei da lâmina. Às vezes você gosta muito da lâmina, mas quando você vai usar, você vê que o desempenho dela é fraco. Aí dá uma brochada, né, gente? Você fica meio insatisfeito, a não ser que você seja extremamente fã daquela lâmina. Eu, em todo o meu ajuntamento de lâminas, eu tenho uma única lâmina que eu sou fanboy daquela lâmina, tá? Eu gosto da marca, tá? Respeito a marca, mas eu sou fanboy daquela lâmina, que é o Longhorn Lone Wolf, tá? E ela tem uma habilidade de corte boa, tá? Então, quer dizer, para cortar, ela funciona bem. Eu tenho lâminas que cortam melhor que ela? Claro que tenho. Mas é uma lâmina que eu usaria porque é uma lâmina que me atrai muito. Aí nós vamos cair naquele outro caso que eu falei. Se você gostou da lâmina, independente do aço, compre. Porque ela você vai tender a usar. E é o caso desse Longhorn meu, tá? Eu gosto tanto dele que é a única lâmina que eu não fiz modificação nenhuma, zero, nem no fio original de fábrica. Ah, então você não usa tanto ela? Não uso tanto ela, não. Tá? Ela é para ocasiões especiais e normalmente, eu tenho que ser sincero,
ego puro, é para me mostrar. Ah, é por causa da marca. Que marca o quê? É porque eu acho a lâmina extremamente atraente. Se ela ainda corta mais ou menos bem, melhor ainda. A maioria das pessoas nem sabe o que é uma lâmina que corta bem. Então, quando virem essa lâmina cortando, a lâmina em si e a habilidade de corte dela, com que ela faz os cortes, já vai chamar a atenção. É minha única lâmina nessa situação. Todas as outras, todas, sem exceção nenhuma, tem modificação que vai desde o fio até uma modificação que vai na geometria inteira. Para quê? Para elas cortarem melhor. Tá? Meu intuito é sempre esse, que a minha lâmina corte melhor. Cortar melhor o que, Cabral? O que eu precisar que ela corte, gente. Tem coisas que essa aqui vai sair melhor, tem coisas que essa vai sair melhor. Não dá para mim adiantar. Eu tenho uma ideia do que essa aqui pode cortar e o que essa aqui pode cortar melhor. Mas na prática eu só vou saber usando uma contra a outra, no mesmo material. Tá? Então, isso é para dar uma abertura de cabeça nos amigos, aprenderem a pelo menos ter indícios de que uma lâmina pode vir a ter boa habilidade de corte, com essa simples tabelinha que eu falei. 1 a 2, habilidade de corte ruim. 3, 4, regular. 5 a 7, boa habilidade de corte. 7 a 10, muito boa habilidade de corte. Acima de 10, excepcional habilidade de corte. Isso vai funcionar para a maioria das situações, mas não vale para todas. Outra coisa, uma geometria que tende a ser superior a todas as outras, na maioria dos cortes efetuados, é o full flat. Principalmente quando ele é o full flat verdadeiro, que ele afila desde a espessura máxima da espinha até o fio de forma homogênea, tá? Ou seja, aquele full flat que vai progredindo realmente tendendo a zero. Então, de maneira geral, é a melhor geometria para uso geral. Não é à toa que, se você não levar em consideração apenas o custo de produção, porque é custoso você fazer esse desbaste ótimo, é disparado a lâmina mais produzida no mundo, a full flat. Ah, mas tem muito rolo. Tem, porque é uma produção que você barateia o material de desgaste na hora de produzir a lâmina, só que ela tem várias restrições, tá, gente? Então, eu acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.